Pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar a nossa última aula desse assunto de implantação. E aqui está o arquivo utilizado na última aula, que faltou a gente falar sobre cálculo de espaçamento, que é o início do assunto de hoje. Então, só para poder retomar, né? Nós falamos aqui nessa aula de cálculo de espaçamento, nós falamos sobre stand, né? Observando só aqui, aumento do número de plantas por hectare. Isso aqui, informação já de 1998, né? Nós estamos aí quase 25 anos depois disso. Aumenta o número de plantas por hectare, aumenta a produtividade, mas só que as práticas mudam, as demandas mudam. A nossa conversa girou em torno disso. Depois que nós falamos de stand, nós falamos de nível tecnológico. E aí eu mandei lá na plataforma, eu não sei se vocês todos viram, né, mas a plataforma ela está cheia de informações, né, dessa aula. Falta a gente colocar essa última, né? Um vídeo, uma gravação do Gustavo Renault, que é um cara que eu gosto bastante, e ele fala sobre os 5 níveis tecnológicos dos cafeicultores. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Não, nunca vi, não. Qual que é? Muito interessante. Está lá na plataforma, chama No Pé do Café. É um vídeo do Gustavo Renault muito top, muito interessante. Qual o tópicozinho lá? Como é que chama? Está lá na plataforma, né? No tópico implantação. Implantação? Ah, não. Eu acho que tem 12 vídeos lá. Ah, eu assisti só os primeiros, eu acho. Então, aí tem os vídeos que estão com as telas grandes brancas, e embaixo eu só coloquei o link, que já joga direto no vídeo. Embaixo tem mais 4 ou 5 vídeos. E um deles é o do Gustavo, que fala exatamente dessa questão da elevação do nível tecnológico, ou dos níveis tecnológicos, né? Na visão dele, eu concordo com isso. E vocês vão percebendo. Eu assisti só o do gel, aquele lá. É o cafeicultura de precisão? Não, aquele lá é do GUI. Que é um do outro GPS. Vídeo também. Aquele lá também é um vídeo excelente. Excelente. Show. Muito bom material. Agora, o do Gustavo, ele fala sobre os níveis tecnológicos dos cafeicultores. Vale a pena assistir, viu? Vale a pena assistir. Porque ilustra muito bem o que nós estamos conversando. Quando falamos de morfologia, quando falamos de recomendação de cortiços fertilizantes, quando falamos de poda, e agora, em especial, nesse slide que está na tela. Que, normalmente, estandes mais adensados estão relacionados à elevação de nível tecnológico. Né? Isso, vários conceitos nós conversamos, falamos sobre relação de crescimento com a produção e a influência entre elas. Falamos isso aí relacionado a stand, bienalidade, né? Depois nós falamos de arranjo espacial, que é a disposição das plantas numa área. Falamos sobre essa tabelinha, quer dizer, lavouras completamente diferentes, 4 por meio entre plantas e 2 entre linhas e 1 entre plantas, lavouras completamente diferentes, porém com o mesmo stand. Mas o que varia é o arranjo espacial, como as plantas estão expostas. E aí a gente veio conversando sobre essa comparação em termos de manejo mesmo, o que acontece entre linha, o que acontece entre planta, influência de podrejamento, umidade, poderia falar sobre questão de manejo de pragas, poderia falar sobre questões relacionadas a corretivos fertilizantes, a tecnologia de aplicação, uma série de coisas que mudam completamente. Aí, vamos parar aqui, só para nesse slide, a gente retomar o que nós conversamos. Estou falando isso tudo para chegar nesse slide. Algumas primeiras observações. Algumas primeiras, ou seja, existem outras primeiras e existem as segundas, as terceiras e as quartas observações. Aqui nós estamos começando a refletir sobre essa questão de nível tecnológico, stand, arranjo espacial, espaçamento, algumas primeiras. Né? O cafeeiro tolera variações significativas no stand, porém com ajuste no manejo da lavoura, nível tecnológico. Falamos também, o aumento do stand sinaliza, não é regra,
Depende muito do manejo. O aumento do stand sinaliza um possível aumento da produtividade da lavoura cafeeira. Terceiro, a elevação do nível tecnológico é necessária em casos de estandes mais adensados, estandes com maior número de plantas, estandes mais elevados. E o último, é necessária a compreensão da influência do arranjo espacial nas plantas, no manejo da área. Ou seja, não é só a questão do número de plantas por hectare, como essas plantas estão dispostas, qual a distância entre as plantas, qual a distância entre as linhas, tudo isso importa, não é só estande. Visto esse exemplo que nós falamos, mesmo estande, diferenças marcantes entre lavouras, né? Bom, e aí, paramos, falando de cultivar muito rapidamente, o que deve ser observado para escolher o cultivar de café? Aí nós falamos sobre porte, alto e baixo, e esse slide aqui, ele é muito interessante, porque ele fala a recomendação da distância entre plantas de meio metro a 80 centímetros, não menos que meio metro e não mais que 80 centímetros para cultivar de porte baixo, e para porte alto, não menos que 80, porque senão ela vai entortar na linha, empalar um para cá, empalar um para cá, e aí tomba, e não mais do que 1,20 m, senão a bienalidade é muito alta, e vai começar a produzir café entre as plantas, e aí a colheita mecanizada e também a colheita manual fica um pouco mais difícil. Então esse quadro para nós é muito importante, nós vamos usar ele para calcular o espaçamento. Falamos também sobre maturação, precoce, mediana e tardia. Precoce de abril, maio, mediana de junho, julho, tardia de agosto, setembro, entendendo que é de extrema importância que nós recomendemos cultivares com época de maturação diferente. Nós não podemos recomendar cultivares com uma propriedade que todas as plantas, que todos os talhões, têm cultivares que amadurecem entre junho e julho. Porque, ou seja, nós vamos ter que contratar um monte de gente num pedaço curto de tempo. Quanto maior a propriedade, maior tem que ser essa atenção. Tem que existir cultivares de maturação precoce, uma parte delas. Tem que existir cultivar de maturação mediana e de maturação tardia. Ou seja, quando a cultivar de material precoce estiver amadurecendo, a mediana está quase chegando e a tardia está verde. E aí colhe esse material precoce na hora certa, maduro. Quando terminar, começa a mediana. E faz o mesmo procedimento. Quando terminar, começa a tardia. Ou seja, colhe maduro, precoce. Colhe maduro, mediano. Colhe maduro, tardio. E eu falei também uma outra questão extremamente importante com relação à época de maturação. A maturação do café, a época de maturação dos frutos do cafeeiro, ela é influenciada por questões climáticas. Influenciada de que forma? Alguém pode me dizer? O calor antecipa ou atrasa a maturação? Pergunta que eu faço. Antecipa. Beleza? O calor antecipa a maturação. Em regiões quentes, nós vamos plantar material precoce, mediano, tardio. Isso é outra pergunta. Uai, aí... Tardio? Em regiões quentes, nós vamos plantar material mediano para ele virar precoce e material tardio para virar mediano. Plantar material precoce em região quente, esse café vai amadurecer muito cedo e não vai granar direito. E o contrário também é importante. Se o calor antecipa a maturação, temperaturas mais amenas a frias atrasam a maturação, certo? Não é esse o raciocínio? A maturação do café, a época de maturação do café é influenciada por temperatura. Temperatura quente antecipa, temperaturas médias amenas atrasam. Em regiões frias, nós vamos recomendar qual material? Nós vamos recomendar precoce, para poder ser um cultivar de maturação mediana, e materiais de maturação mediana
para serem tardios. Porque se colocar materiais tardios em regiões de clima ameno, frio, a colheita disso aí vai sobrepor a florada. Ultrapassa setembro. Isso está compreendido, gente? Isso está legal? Está entendido? Sim. Então vamos falar o seguinte. Vamos falar também de uniformidade. Porque a uniformidade também é influenciada por temperatura. O cultivar de café tem duas situações quanto à uniformidade. Ela pode ser de maturação desuniforme, e aí essa foto exemplifica um café de maturação desuniforme, maduros e verdes na mesma planta, e também maturação uniforme. Entendam que existem classificações diferentes, separadas, para a época, precoce, mediana, tardia, e para a uniformidade, desuniforme e uniforme. Ou seja, existe material com maturação precoce uniforme e precoce desuniforme. Mediana uniforme, mediana desuniforme. Tardia uniforme e tardia desuniforme. Isso é importante vocês entenderem que são situações diferentes. Tá? Aí a pergunta que eu faço para vocês: para a planta, é melhor que a maturação seja uniforme ou desuniforme? Como que é, Zé? Se nós pensarmos com a fisiologia do cafeiro, em termos de vigor, de crescimento, de sanidade, é melhor que a maturação dos frutos seja desuniforme ou uniforme? Uniforme. Por que a uniformidade ajuda a planta? Porque vai exigir quantidade de nutrientes no mesmo tempo? Isso é ajuda ou não? Isso aí não é ajuda, né? Pois é. Mas e a colheita? Aí sim. Então nós estamos analisando, Breno, do ponto de vista fisiológico da planta. Ah, tá, não financeiro. Vamos pensar. Uma mãe com 5 filhos. O primeiro nasceu em 2010, o segundo nasceu em 2012, 2014, 2016 e o quinto nasceu em 2018. Beleza? Agora pensa nessa mãe com 5 filhos na barriga ao mesmo tempo. Você tá maluco. Ué. É o cafeeiro de maturação uniforme e o cafeeiro de maturação desuniforme. Para a planta, qual maturação é melhor? Desuniforme. Isso está claro? Está claro para vocês? Sim. Perfeito. Então, desuniformidade, ela é indesejável quando nós pensamos em qualidade, mas em termos de fisiologia da planta, ela é vantagem por quê? Porque o dreno é fracionado. Mas nós queremos maturação uniforme. Maturação uniforme exige manejo de alto nível tecnológico. Cultivares melhoradas com maturação uniforme, produtivas, resistentes à ferrugem, tem que ter manejo de alto nível tecnológico. Aí uma informação que eu vou passar para vocês agora. A temperatura influencia na uniformidade da maturação. Temperaturas mais elevadas, maturação uniforme. Temperaturas mais amenas, maturação desuniforme. Aí vamos pensar o seguinte. Nós estamos aqui no sul de Minas, vamos pensar no município de Nova Resende, que é um grande produtor aqui na região. Nova Resende tem lavoura a 1.300 metros de altura. Nós recomendamos, ou recomendaremos para essa lavoura, para esse talhão, para essa propriedade, um material precoce, mediano, tardio. Mais frio. Nós recomendaremos um material precoce ou mediano. Tardio, não. Porque senão vai sobrepor. Agora, com relação à uniformidade, nós recomendaremos material desuniforme ou uniforme? Sabendo que a temperatura amena desuniformiza. Entendeu a pergunta? Nós recomendaremos material desuniforme ou uniforme para uma lavoura de altitude mais elevada? Desuniforme? Não. Não? Não. Não entendi nada.
Então, eu vou repetir. A uniformidade da maturação é boa para a planta, mas não é boa para o produtor. Perfeito? Porque nós estamos falando de qualidade. A uniformidade da maturação é influenciada por clima, ou seja, temperatura amena leva à desuniformização da florada e da maturação dos frutos. Lavouras uniformes, de maturação uniforme, exige alto nível tecnológico. Vamos recomendar uma cultivar para um talhão de altitude maior, temperatura média menor. Nessa situação, nós recomendaremos uma lavoura de maturação precoce ou mediana e uniforme. Por quê? Se nós recomendarmos um tardio desuniforme, essa lavoura vai ter que ser feita 5 colheitas nela. Ou então o produtor vai colher café verde e desuniforme. Verde que nem granou ainda. No final das contas, gente, nós recomendaremos lavoura desuniforme, café cultivar desuniforme em uma única situação. Nós só recomendaremos cultivar de café para implantação, cultivar desuniforme com relação à maturação para produtores de menor nível tecnológico. Eu não falei para vocês que desuniformidade é bom para a planta, porém é ruim para o produtor? Isso está claro? Porque o dreno é fracionado? Isso está claro? Sim, Alguém tem alguma... Beleza. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? A desuniformidade da maturação dos frutos é muito boa para a planta, porém não é boa para o produtor. Para produtores que não se preocupam muito com as questões tecnológicas, produtores que são muito tradicionais, aqueles produtores que são muito pezão de boi, esses produtores nós não recomendamos material uniforme, porque essa planta vai morrer. Maturação uniforme é alto nível tecnológico. Para produtores de baixo nível tecnológico, nós recomendamos material desuniforme. Qual? Tatuaí. Que é pezão de boi que aguenta. Mas maturação é desuniforme. Esse produtor vai produzir café bebida dura. Não vai passar muito. Mas antes ele ter a lavoura desuniforme produzindo bebida dura, do que ele colocar um cultivar uniforme, vigoroso, que tem uma exigência maior, e essa planta morrer de fome. Isso está claro? Sim, senhor. Agora esclareceu, né? Ah, agora sim. Beleza. Então, pensem muito nisso, por favor. Analisem esse material que eu estou mandando para vocês. Porque existem muitos detalhes que são extremamente importantes na escolha de uma cultivar e na determinação de espaçamento em função dessa cultivar. Porque isso está relacionado a esse slide aqui. O porte das plantas está relacionado à escolha da cultivar. E a escolha da cultivar tem que ser feita em função de várias coisas, em especial maturação de frutos, uniformidade de maturação, resistência ferrúdica, capacidade produtiva, rebrota, tudo mais. Tá? Então, tudo influencia, então, na questão do espaçamento. E aí, a nossa aula acabou aqui e vamos começar a aula de hoje depois de 20 minutos de revisão. Falando ainda dos fatores que influenciam na definição do espaçamento, nós devemos considerar o maquinário disponível na propriedade. Existem hoje maquinários que são direcionados para lavouras cafeeiras, que é o tal do trator cafeeiro. Ele tem a bitola mais fina, ele é menor um pouco, né? Esse trator, ele tem uma largura em torno de 1,20 m a 1,60 m. Tá? Esses são os limites. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo bem. Mas, em média, a maior parte dos tratores cafeeiros precisam de 1,20 m a 1,60 m entre as linhas de plantas. Entre as linhas de plantas, para poder circular na lavoura. Os convencionais, eles são mais largos, em torno de 40 a 50 centímetros a mais do que esses tratores cafeeiros. Tá? Ou seja, o trator tem uma largura de 1,80 m a 2,20 m
E nós precisamos desse espaço livre para que o trator possa passar sem machucar o meristema apical de ramo, em especial do terço inferior das plantas. Essa é a primeira consideração. E aí, vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos imaginar que vocês foram contratados por um produtor para poder fazer a recomendação de um espaçamento. Tá? Conversaram com ele com relação ao stand, a questão do nível tecnológico, nível de crescimento sendo adensado. Vocês falaram com ele com relação às podas, falou com ele com relação às cultivares, em termos de época de maturação, uniformidade de maturação e porte. E essa propriedade tem um trator disponível cafeeiro com largura de 1,40 m. Tá? Escolheu o stand de 5.555 plantas por hectare, e isso é uma área de 1,8 metros quadrados por planta. 1,8 metro quadrado, né? Essa conta é a seguinte, ó. Quanto é essa? Opa, cadê aqui? Área da planta. Vai ser igual a 10 mil. Opa! Aí, tá errado. A área da planta vai ser o espaçamento entre plantas vezes o espaçamento entre linhas. Isso é uma forma de calcular. Ou pelo estande. 10 mil metros quadrados dividido por 5.555 plantas por hectare. Isso aqui é o espaçamento que foi definido de fazer. Didático, tá? Vocês vão definir aí algo em torno, por exemplo, eu quero plantar 5.500 plantas por hectare. Essa informação, 10 mil por 5.550 plantas por hectare, dá quanto? Isso aqui é 1,8. 1,8. Eu fiz isso aqui para poder ficar redondinho, né? Eu coloquei esse número. Não, mas dá redondo mesmo, dá 1,8001. Mas é por isso que eu coloquei 5.555, entendeu? Então eu poderia ter colocado 5.500. Tá. É isso que eu estou me referindo. Nessa situação, isso é um cálculo. Isso aqui é informação do porte. Porte da planta, porte da cultivar. Cultivar é porte baixo. Se a cultivar é porte baixo, o diâmetro de copa é de 1,6 a 1,8. Tá? Bom, isso para nós reflete nessa situação. Quando a lavoura estiver adulta, a planta não tem 1,6 a 1,8? Vamos levar em consideração esse 1,6 aqui. 1,6 é a largura da planta. Ou seja, é 0,8 de cá e 0,8 de cá. Que é o que está aqui. Né? Aqui, 0,8 aqui e 0,8 aqui. Que é essa informação que está aqui. Isso aí nós estamos calculando essa distância aqui, ó, a distância de plantio, distância da linha. Distância que nós vamos sulcar. Né? Essa distância, o espaçamento entre as linhas, ele vai ser, então, esse primeiro 0,8 aqui, que é esse aqui, primeiro 0,8. Mais a distância necessária para o trator rodar, que é essa aqui, 1,4. Que é essa área livre que está sendo considerada já da lavoura adulta. Considerando a planta adulta. Nós vamos plantar, ela não vai ter 1,6 de diâmetro, isso aqui é a planta adulta. Mas nós temos que fazer o plantio considerando que ela vai crescer e vai ocupar esse espaço. E mais esse segundo 0,8 aqui. Que é esse cara que está aqui. Ó. Ou seja, 0,8 mais 1,4 mais 0,8. O espaçamento entre linhas é de 3 metros. É o que está aqui. Isso vocês entenderam? Perfeito? Tranquilo. Beleza. Entenda o seguinte. A área da planta
que para esse stand foi de 1,8 metros quadrados, ela é 10 mil pelo número de stand, ou pode ser isso aqui, ó. A área da planta é o espaçamento entre linhas e o espaçamento entre plantas. Então vamos usar essa fórmula. A área da planta, aqui, ó, ela não é o espaçamento entre plantas vezes o espaçamento entre linhas? Se nós fizermos a inversão disso, nós já temos espaçamento entre linhas. Nós queremos agora calcular esse espaçamento entre as plantas na linha. Para a gente calcular esse espaçamento, nós vamos usar a fórmula da área da planta. A área da planta é espaçamento entre plantas vezes espaçamento entre linhas. Quando nós isolamos o que nós queremos, ó, nós queremos esse. Espaçamento entre plantas é igual a entre linhas, que passa para cá, dividindo. A área dividido pelo entre linhas é igual entre plantas. Ou seja, 1,8, que é o que já foi calculado aqui em cima, dividido por 3, que é o que nós calculamos aqui, vai ser igual a 0,6 metros. Ou seja, o espaçamento para essa lavoura de café porte baixo, com espaçamento com estande de 5.550 plantas por hectare, para que rode esse trator aqui, é um espaçamento de 3 por 0,6. Ixi, deu problema. 3 por 0,6. Nós vamos fazer mais uma situação. Nós vamos fazer mais um exemplo. Mas vocês entenderam esse exemplo? Isso está tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Tranquilo. Então vamos lá. Então nós temos a seguinte situação. Um stand desejado, após explicar toda essa questão de stand, de 4.800. Isso é pensado, isso é planejado. Eu desejo colocar um stand de 4.800 entendendo a questão do nível tecnológico. É a decisão. A outra decisão. Eu gostaria de plantar um Icatu 3282 precoce, entendendo que ele é um café porte alto, entendendo que ele é um café de alto vigor, entendendo que ele é um café resistente à ferrugem e de maturação precoce. Essa aí é a realidade que nós temos com o trator de 1,60 m. E então, nessa situação, a gente começa calculando o stand, a área da planta. A área da planta vai ser 10 mil, que é dividido por 4.800 plantas por hectare. Quanto que dá isso? Cada planta vai ter 2,1 metros. Quanto é isso?
2,05? Aproximado dá 2,1. Dá 2,08333. 2,08 metros quadrados por planta. Muito bem. Nessa situação, nós vamos entender agora a questão da lavoura. Imaginar isso aqui como sendo a linha de plantas de café. Qual é essa distância? Pergunta é: qual é o espaçamento entre linhas? O espaçamento entre linhas, ele vai ser igual. O cafeiro porte alto tem um diâmetro de copa de quanto, gente? Dois a 2,20. Ou seja, aqui é 1 metro e aqui é 1 metro. Aqui também e aqui também. 1 metro para cada lado. E se nós considerarmos que precisamos de 1,6 para poder rodar o trator, o espaçamento entre linhas vai ser 1 metro mais 1 metro mais 1,6. Quanto que dá isso? 3,6 metros. Tá? Isso na entrelinha. Aí a gente volta lá na equação da área. A área é igual à área da planta vai ser igual entre linhas vezes o entre plantas. Nós precisamos agora entender qual é essa distância, que é o entre planta. O entre planta vai ser igual à área dividido pelo entre linha. Nós simplesmente isolamos. Esse cara aqui, ó, que passa por aqui, que está aqui multiplicando, passa para cá, dividindo. Tá? Ele divide. Então, o espaçamento entre plantas vai ser igual à área, que nós calculamos de 2,08, dividido por espaçamento entre linhas de 3,6. Quanto que dá isso? Zero 0,57. 0,57 metros. Então, o espaçamento recomendado para essa lavoura vai ser de 3,6 entre linhas vezes 0,6 entre plantas. Beleza? Beleza. Não. Beleza, nada. Isso aqui está errado. Isso está errado. Não está beleza, não. Por que isso está errado? Eu fiz desse jeito sem vocês entenderem que não é, está errado. Por que está errado? Alguém me fala, por favor. Eu fiz a conta aqui como se fosse o hectare, né, 10 mil metros quadrados, dividido pelo espaçamento, né, que é, quer dizer, o metro quadrado que a planta ocupa, 3,6 vezes 0,57. Tem um avião junto com você, mano. 4.873. Deu 4.873 plantas. Mas continua errado. O erro não está aí. Não está no metro quadrado da planta? A diferença é muito pequena.
Eu vou mostrar para vocês onde está o erro. Vou projetar aqui o erro. O erro está aí, ó. O erro está aí. Por que o nosso cálculo está errado? Qual que é o porte de um Icatu? Eu falei para vocês. Qual que é o porte de um Icatu? Porte alto. Exato. Icatu é porte alto. Qual é o espaçamento recomendado para cultivar esse porte alto? 0,8 a 1,2. Não pode ser menos que isso e não pode ser mais que 1,2. Não pode ser menos que 0,8 e não pode ser mais que 1,2. Se for menor que 0,8, a planta tomba e perde saia. Se for maior que 1,2, a planta tem bienalidade muito alta, produz demais e depaupera. Agora nós vamos voltar lá. Voltamos a nosso quadro. O espaçamento de 0,6, ele pode ser aceito para café porte alto? Não. Então, observe isso. O que nós temos que fazer agora? O que nós fazemos agora? Agora nós ajustamos esse espaçamento. Ajustamos de que forma? O espaçamento entre linhas, ele é de 3,6. Isso aí tá ok. Tá certo. O espaçamento entre plantas na linha, ele está recomendado, ele está calculado como 0,6. Só que não pode ser, isso aqui está errado. Nós vamos jogar ele para o mínimo. O mínimo é 0,8. Aí sim. O espaçamento indicado, a recomendação, então, ela vai ser 3,6 por 0,8. Nessa situação, a área da planta vai ser quanto? Qual que é a área da planta, gente? Por favor. É o Quanto que é? 3,6 por 0,8? Isso. É 2,88. E qual é o stand? 10.000 por 2,88. 3.472 plantas. Ou seja, o desejado era 4.800 plantas por hectare. Nós conseguimos 3.472 plantas por hectare. 3.472 plantas por hectare, isso aqui está quase em livre crescimento. Está começando a falar de semi-adensado. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o produtor tem certeza que esse espaçamento vai dar 3.472 plantas por hectare? Caiu demais. Zé. É isso mesmo? Caiu demais. Tá tudo bem.
Aí a escolha é a seguinte: nós vamos tocar com essa situação aqui, ou a gente quer chegar mais perto de 4.800 plantas por hectare? Se o produtor e vocês, como consultores, optarem por manter 3.472 plantas por hectare, vocês vão entender que é um stand baixo. Stand baixo de anualidade alta. Tá? Agora, se quiser aumentar o stand e manter a cultivar, qual seria a recomendação? Reduzir entre linha? Reduzir entre linha. Para reduzir entre linha, precisa diminuir o trator. Entende? Então, vamos fazer aqui uma segunda situação. Vamos pensar aqui, porque o trator aqui é 1,6. Vamos tentar a mesma situação com um trator menor. Eu posso apagar isso tudo que está aqui, gente? E começar de novo? Pode. Pode ser. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Stand. Trator. 1,2 metros quadrados de largura. Numa situação dessa, nós vamos então 4.800 plantas por hectare. Área da planta: 2,08 metro quadrado por planta. Para rodar o trator, vamos fazer aquele mesmo desenho, tudo de novo. O espaçamento necessário para rodar o trator, que é essa linha aqui, 1,2 metros. Certo? Aqui em cima, diâmetro de copa, porte alto. 1 metro aqui, 1 metro aqui. 1 metro e 1 metro. O espaçamento entre linhas vai ser 1 metro mais 1 metro mais 1,2 metro do trator. 3,20 metros. O espaçamento entre plantas, ele vai ser, então, 2,08 metros quadrados, dividido por 3,2 metros. Quanto que dá isso? 0,65. Oi? 0,65. Não é possível que deu só isso. A diferença foi tão pequena assim? Peraí. 10.000 dividido por... Isso mesmo, 0,65. Vamos jogar isso aqui para o mínimo, 0,8. 3,2 por 0,8. Quanto que dá a área da planta? Quanto que dá isso aqui? 2,56. 10.000 por 2,56. 3.906 plantas. 3.906 plantas.
Se nós estávamos desejando 4.800, ainda tem quase 20% ainda para chegar. Tenho que mexer agora? Colocar um trator mais simples que 1,2? Difícil. Tem como diminuir a largura da planta? Difícil, porque isso é genética. Ou nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é usar 3.906 plantas e ponto final. Ou um segundo caminho. Qual que é o segundo caminho? Trocar, cultivar. Escolher uma outra cultivar, porque é a única coisa que nós podemos mexer agora. Ou seja, nós queremos 4.800 plantas por hectare e temos esse trator de 1,2. Não consegui fazer com esse cultivar de porte alto, nós não conseguimos fazer 4.800 plantas. Fizemos 3.900. Oi. O 4.800, o senhor que estipulou? Nós que definimos. Ah, nós definimos? Nós definimos isso. Ah, é que eu dei uma saidinha. Não, beleza. Tranquilo. Nós definimos o 4.800 como o stand desejado em termos de tecnologia. Tá? Ah, não, tranquilo. Aí, eu opto por manter o stand. Tá, eu não quero plantar 3.900 plantas por hectare. Eu quero plantar 4.800 plantas por hectare. O trator nós já trocamos. Então, nós vamos pegar esse trator de 1,6, vender e comprar um trator cafeeiro. Beleza. Nós não conseguimos fazer um café mais perto, sendo esse café porte alto. Quer aumentar o stand? Vai ter que trocar o cultivar. Ou então usa 3.906 plantas por hectare. Entenderam essa situação? Ô Zé, aquela hora você falou que a stand baixo e bienalidade alta, né? Isso. O senhor explicou isso aí lá para trás? Não lembro. Expliquei. Mas veja, Breno. Stand baixo, bienalidade alta. Stand baixo significa maior ou menor número de plantas por hectare? Stand baixo é menor número de plantas por hectare. Se nós temos menor número de plantas por hectare, essas plantas têm maior área disponível para crescer ou menor área disponível para crescer? Maior área para crescer. Então, se ela cresce muito, consequentemente, ela produz muito e estabelece bienalidade. Ah, entendi. Então, essa é a Show. tá? Beleza? Entendi. Valeu. Disso aqui, imagine, disso aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Vou apagar de novo. Nossa, é muito mais fácil apagar esse quadro, hein? Ah. Mas é pior da aula, sim. Mas é muito mais fácil apagar esse quadro. Muito bem. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero manter um stand desejado de 4.800 plantas por hectare. O trator disponível só um segundinho, por favor, gente. Pronto. O trator disponível eu já te respondo, viu, Otávio? O trator disponível, ele continua. Nós melhoramos o trator ou nós mantemos o trator de 1,6 mesmo? O que vocês querem? Vocês querem manter o de 1,6 ou o produtor já trocou ele por um de 1,2? Acho que pode manter mesmo, né? Vai manter? Então nós vamos manter o trator e nós não vamos nós vamos manter o stand e manter o trator, trocar o cultivar. 1,6, que é o antigo. Antigo, vamos dizer assim. É o do primeiro pensamento. E agora nós vamos mudar o cultivar, mudar a cultivar e plantar uma cultivar, por exemplo, que eu gosto muito, que é um catucaí amarelo
20/15, que é um material fantástico. Material muito bom. E esse café é porte baixo, diâmetro de copa de 1,6 metros. A situação que nós temos agora é a seguinte. A entrelinhas, ela vai ser a largura do trator de 1,6 mais 0,8 de um lado, 0,8 do outro. 0,8 mais 0,8. 3,6 mais, perdão, 1,6 mais 1,6, 3,2 metros por, perdão, entre linhas. A área da planta, ela vai ser 2,08, não é isso? Quem calculou foi a Amanda, não foi? Metros quadrados por planta, para um stand de 4.800 plantas por hectare. Não é isso mesmo, gente? Até aí está tudo certo? Então significa dizer que o espaçamento entre linhas, cadê a marcação? Entre linhas vai ser igual a 2,08 dividido por 3,2. Quanto que dá isso? 0,65. 0,65 metros entre... Opa, escrevi errado aqui, cara. Entre planta vai ser igual a área pelo entrelinha, 0,65. Ou seja, o espaçamento recomendado, ele vai ser 3,2 por 0,6 ou 3,2 por 0,7. Porque nós estamos com 0,65 aqui, ó. Podemos fazer um dos dois. Nesse caso aqui, qual é o stand? Primeiro, 1, 2. Quanto que é 3,3? Qual que é o stand desse aqui? 10.000 dividido pela área. Primeiro, fala para mim a área da planta. 3,2 vezes 0,6. Dá 2,24. Dá 4.464 plantas. 4.464 plantas por hectare. De baixo. Não, Zé, tá trocado. Esse que ele passou é de baixo. O de cima É o 0,7, é o 0,7. 92. Então, esse aqui... Então, peraí. Perfeito. Quanto que dá aqui, então? 1,92. Stand? $5.208. Esse aqui é o stand que nós usamos aqui na escola para as nossas lavouras de café porte baixo. Ou seja, mantendo o trator, mantendo o stand, nós conseguimos fazer uma recomendação, que aí vocês podem escolher qual que vocês querem. Tá? Ou 0,6 ou 0,7 entre plantas na linha.
Fizemos isso trocando a cultivar. Aí agora vocês vão lá na aula de melhoramento e faça a história genética do catucaí amarelo 20/15. Os catucaís são filhos de Icatu. Substituímos uma planta porte alto pelo filho dela porte baixo. Só variamos porte, não variamos vigor, não variamos resistência, não variamos cor de fruto e nem capacidade produtiva. E conseguimos atender o espaçamento. Aí agora nós vamos fazer uma outra conta ainda. Fazer uma outra coisinha aqui, para vocês perceberem. Uma questão muito interessante. Vamos escrever de laranja, para ficar bonito. Vamos imaginar o seguinte. A situação é outra. Agora eu quero chegar no stand. Não vou definir. Mas eu quero um café. Porte baixo, cultivar. Pode ser, por exemplo, um topázio. Eu gosto muito de topázio também. Mesmo ele sendo suscetível a ferrugem, é um bom café. Porte baixo. Não, vou colocar na recipiente. Quanto recipiente? Catucaí 2 SL. Cafezão. Trator disponível na propriedade. 1,2 metros de largura. Qual é o stand dessa lavoura? Zé, antes Considerando... de deixa a dúvida. Pode falar. Eu esqueci de responder você. Eu esqueci de responder. Oi? Eu esqueci de te responder. O Otávio. Não, é o outro Otávio. Tá. Então, pode falar. Fala primeiro, depois eu respondo o Otávio. Zé, no caso, eu estou considerando a largura do trator, mas não seria interessante considerar os equipamentos também que tem na propriedade? Não, é. Largura de roçadeira, triste? Mas é. Isso aí vai... Esse aí que tem que ser utilizado. O equipamento é que vai ser utilizado junto com o trator. Não é só o trator vazio. São os equipamentos que são utilizados com ele, né? Senão cadença demais. Pois é. Então, a consideração... Quando eu falo assim, largura do maquinário, largura do trator, é o trator mais implemento. Não, beleza. Tá? Otávio, você fala aqui, ó. Coisa que percebo, muita dificuldade para todos aqui é renovar a lavoura. O pessoal não consegue arrancar e replantar. Pois é. Então, continua plantando catuaí, tá bom. Continua o sistema antigo, plantando café com bienalidade, suscetível a ferrugem, com maturação de uniforme. É isso que essa turma merece. Não tem o que fazer. Então, vamos lá. Vamos imaginar que nós vamos fazer o plantio mais aproximado possível. O plantio mais aproximado possível, ele leva a essa situação aqui. Ó. Qual que é esse espaçamento aqui necessário? 1,2, que é a largura do trator. Considerando um café que é porte baixo, aqui é 0,8 e 0,8. Ou seja, o espaçamento entre linhas vai ser 1,2 mais 0,8 mais 0,8. Aqui dá 3 metros. Tá? O menor espaçamento entre plantas para café porte baixo é 0,5. Opa! 0,5. Então, vamos pensar num espaçamento de 3 por meio. Qual o stand? R$ 6.666 plantas por hectare. Ou seja, nós calculamos hoje já a lavoura de 3.400 plantas por hectare.
Se considerar um trator de bitola mais fino, aqui, e considerar a menor distância entre as plantas na linha, para café porte baixo, que varia de 0,5 a 0,8, a distância entre plantas na linha, usando o limite mínimo, nós vamos ter um espaçamento recomendado para essa situação de 3 por meio. Entenderam isso? O mínimo da alta é 0,8? O mínimo do alto é 0,8. Ah, tá. Agora vamos pensar uma outra situação. Vamos pensar uma lavoura onde não roda trator. Ele vai trabalhar com mecanização portátil. Essa distância, aí mecanização portátil, fazer a linha de planta aqui de novo e a outra linha aqui. Mecanização portátil. Um trabalhador, para entrar numa lavoura com pulverizador, para entrar numa lavoura com uma roçadeira ou com a derriçadeira, considerando a lavoura adulta na época de colher, né? Quanto que ele precisa de espaço para ele trabalhar? Livre, esse espaço aqui, ó. Quanto vocês acham que ele precisa de espaço aqui? 1 metro só de espaço ainda. 1 metro ainda sobra espaço, não sobra? Então, vou colocar aqui, ó, 0,8. Porque 1 metro sobra espaço. Vamos colocar 0,8. 1 metro, gente, considerando lavoura adulta. O espaçamento entre linha vai ser 0,8. Esse 0,8 aqui para o trabalho portátil, mais 0,8 de meia planta, mais 0,8 de outra meia planta. Nós estamos falando de 2,4. Então, se nós fizermos um plantio com espaçamento de 2,4 por 0,5, qual estande? Quanto que dá isso, gente? 8.333. 8.333 plantas por hectare. E aí eu pergunto para vocês, cafeeira é uma planta que a gente consegue trabalhar bem essa questão de espaçamento estande? É doido, né? E aí eu falo para vocês uma outra coisa. Não existe um espaçamento padrão. Não existe um espaçamento padrão. O que existe é um cálculo em função das características da propriedade. Perceberam como é muito importante entender essas questões? E entender isso, gente, levando em consideração tudo o que nós falamos com relação a clima, com relação a cultivar, com relação à mecanização, com relação à conservação de solo. Não existe espaçamento definido. Isso é construído talhão a talhão. Se vai mecanizar, se não vai. Qual o diâmetro da bitola, qual que é a bitola dos equipamentos, considerando trator e implemento. Se tem maquinário ou se não tem maquinário, ou é uma agricultura, uma propriedade que não tem máquina, vai trabalhar só com máquina portátil. Se é um café porte alto, é um café porte baixo. Essas questões relacionadas ao espaçamento, gente, isso é algo que a gente pode conversar, ó, por muito tempo. Compreenderam? É só entender que a variação no espaçamento, a variação no estande, a variação no arranjo espacial das plantas, ela vai influenciar de maneira importante na dinâmica de crescimento, de produção,
dinâmica de pragas e doenças, questões relacionadas à poda. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Ou não? Então agora nós vamos ter uma outra conversa. Começar aqui, né? E essa vai ser uma conversa muito tranquila, que eu quero falar com vocês sobre cuidados no pós-plantio. Cuidados no pós-plantio do café. Por que eu quero fazer uma reflexão com isso? Vocês perceberam ao longo de toda a nossa conversa que esse processo de plantação, ele é um processo que deve ser muito zelado. A gente tem que ser zeloso com ele. Nós temos que ser cuidadoso com ele. E ele exige muitas etapas, ele exige muita atenção, ele exige muito investimento, para que a gente possa colocar a planta de café no local certo, no momento certo, com a devida correção do solo. Então é muito importante cuidar das questões de adubação pós-plantio. Isso eu já vou mostrar uma tabela para vocês. Primeiro e segundo ano pós-plantio. Eu já vou falar da tabela. É muito importante trabalhar corretamente o manejo integrado de pragas e doenças, levando em consideração bicho mineiro, levando em consideração cercóspora e foma. Falar um pouquinho sobre elas também. Né? É muito importante os tratos, né, o manejo de plantas infestantes, e aqui eu costumo também colocar o cultivo da entrelinha, né, que aí pode ser quebra-vento temporário, pode ser braquiária, tá? Isso também é importante. E questão de desbrotas. Eu não vou chamar de desbrota, não. Vou chamar aqui de trabalhos manuais. Os trabalhos manuais desbrotas e uma prática que chama monda. A monda é capina manual. Capina manual de café. Então, gente, eu vou deixar essa tela aí só para a gente falar um pouco sobre esses 4 itens, porque, veja, o produtor tem todo o esforço e depois ele não vai fazer a adubação na hora certa. O produtor tem todo o esforço para colocar a muda na hora certa, mas não faz o manejo adequado e começa a perder folha por ocorrência de bicho mineiro. Ou de foma, por conta de vento frio. Ou então a lavoura perde no mato. Ou então ele vai capinar essa lavoura e ele usa a enxada para capinar e ele fere o colo da planta. Tá? Ou ele faz tudo, mas não desbrota. No final das contas, gente, o trabalho de implantação de uma lavoura, ele termina aqui, ó. Segundo ano pós-plantio, quando a lavoura começa a fase produtiva. Tá? Então, eu vou pegar aqui a tabela da quinta aproximação. Nós já conversamos sobre a tabela da quinta para lavouras novas? Ou ainda não? Acho que não, Zé.
Beleza. Então, nós vamos nela. É o nosso primeiro tópico, né? Fizemos, então, toda a correção, preparo do solo e tudo mais. Aqui fala da adubação de plantio, é isso? Falamos do calcário complementar lá atrás, do volume, de cobre, de sulfo, né? Falamos tudo. Falamos do fósforo, que pode ser colocado na cova, que pode ser colocado na coveta. Falamos, coloquei até para vocês a questão do gel hidrorretentor. Muito interessante ser feito. E aí vem a adubação de pós-plantio. A adubação de pós-plantio, ela é feita após o plantio. Não é 4 meses depois na estação chuvosa. Para quem faz plantio tarde. Não, a adubação pós-plantio, ela é a partir do plantio. Aplicar o nitrogênio em cobertura, com intervalo de 30 a 45 dias. A adubação potássica pode ser feita dividindo em 2 ou 3 parcelamentos. Aqui fala de dose de boro e zinco, né? Que não tem muita coisa, porque a correção já foi feita. Como que funciona isso? Doses de potássio em função da disponibilidade de potássio no solo, ou seja, precisamos da análise do solo, e dose de nitrogênio. A dose de nitrogênio, ela é grama por cova por aplicação. Então, gramas por planta por adubação, de 3 a 5 gramas. Em que situação? 3 gramas, maior stand. 5 gramas, menor stand. Vamos pensar o seguinte. Vamos trabalhar um stand de 5.000 plantas por hectare. Um exemplo. 5.000 plantas por hectare, vezes 3 gramas. Dividido por 1.000. Estão falando em 15 quilos de nitrogênio por hectare. Será que é isso mesmo? Vamos fazer uma conta aqui. Aí. 15 gramas de sulfato de amônio, quando a gente aplica 3 gramas por planta por adubação. 15 gramas por planta. Isso após o plantio, gente. Plantou, aí vai dar umas 3 ou 4 chuvas, espera aí uns 30, 40 dias, faz a replanta e aduba. 3 a 5 gramas por planta por adubação. E o potássio, ele é em função do teor do solo, em gramas por cova por ano, não é mais por adubação. Se o teor estiver bom, nós vamos colocar 10 gramas por cova. Se for 3 adubações, 3 de potássio e 3 de nitrogênio por adubação. Um exemplo. Se o teor de potássio estiver médio no solo, a gente vai colocar 20 gramas por planta, divide isso por 3. 20 dividido por 3 dá 7 gramas de K2O por planta por adubação. Porque isso aqui é por ano, se a gente fizer 3 adubações. Então nós vamos colocar 3 gramas de nitrogênio e 7 gramas de potássio por planta por adubação. Se o teor estiver baixo, nós vamos trabalhar com 30, 10, 10, 10. Vocês entenderam essas continhas? Isso é simples. Aí vocês já entenderam como interpreta a tabela lá na aula de recomendação, então é só para a gente ter uma visão rápida. Isso após o plantio. Então vamos imaginar o seguinte: o produtor plantou café em dezembro. Começou a preparar o solo em agosto, fez a calagem, fez a calagem, fez o sulcamento, fez o fechamento do suco com corretivos, fertilizantes, matéria orgânica,
Plantou em dezembro, ele plantou, dia 1º de dezembro. No máximo, até dia 10 de janeiro, ele tem que fazer essa adubação. Aí ele vai fazer essa adubação em janeiro, em meados de fevereiro e em final de março. 3 adubações. Isso é adubação pós-plantio. Depois dessa adubação pós-plantio, vem a adubação de primeiro ano. Então, se esse produtor plantou café em dezembro, ele vai adubar janeiro, fevereiro e março, e aí tem o período de frio, período de seca. A planta já recebeu 3 adubações de pós-plantio. Em setembro, outubro, ele inicia a adubação de primeiro ano. A adubação de primeiro ano, ela leva em consideração gramas de nitrogênio por planta, 10 gramas por planta no primeiro ano e 20 gramas por planta no segundo ano. E o potássio em função da análise solo. Não muda muita coisa não. As quantidades aumentam. Primeiro ano, que é essa faixa aqui, e segundo ano, que é essa faixa aqui. Isso vocês já entenderam? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa tabelinha? Esse quadro aqui? Ou está tudo certo? Beleza. Tudo certo. Agora, uma observação eu quero fazer para vocês. A adubação fosfatada pode ser dispensada, porque tem fósforo no sulco. Né? Aqui não fala que a adubação fosfatada de cobertura substitui a adubação de sulco. Ou seja, não deixa a adubação de sulco. Ela tem que ser feita. Agora, a observação é essa aqui. Ó. Se a lavoura apresentar perspectiva de produção no segundo ano, vocês não vão adubar por aqui. Vocês não vão adubar por aqui mais. Seguir as recomendações para a lavoura em produção, ou seja, em função de produtividade. Tá bom? Está claro? Sim. Beleza. Agora nós vamos voltar à nossa conclusão. Então, falamos já das questões de adubação. Isso aqui está ok. Falar um pouco sobre manejo de pragas e doenças, e eu quero levar em consideração com vocês esses principais problemas aí. Com relação à praga, a maior preocupação é o bicho mineiro. O bicho mineiro causa uma desfolha imensa, intensa e preocupante. Então, façam o controle do bicho mineiro com muita seriedade. Qual é o nível de controle do bicho mineiro para a lavoura nova? Você sabe? Alguém sabe qual é o nível de controle? Quantos por cento de folhas com minas de bicho mineiro já dá a necessidade de controle? Já é nível de dano. Alguém sabe? Esse número não existe. Controle de bicho mineiro apareceu em lavoura nova, controla. Começou a aparecer bicho mineiro, controla. Começou a dar sinais de foma, controla. Começou a dar sinais de cercóspora, fique esperto que você fez cagada na hora de plantar esse café. Essa que é a mensagem. Começou a dar cercóspora em lavoura nova, ou essa lavoura foi plantada errada, ou a muda não estava boa, ou o solo não estava bom, ou não está chovendo, ou a temperatura está muito alta, ou essa planta está passando seca, ou ela não foi aclimatada. Né? Então, observa isso. Cercóspora apareceu, é um fungo necrotrófico. Tem que controlar imediatamente. Ou seja, lavouras novas não têm nível de controle. Apareceu, controla. Não sofre muito, não. Lavouras em produção, o nível de controle é antes do nível de dano. Tá, ferrugem 3 a 5%. Broca também. Cigarra tem o seu número.
Tá? Agora, lavoura nova, não. Mas uma pergunta que eu quero falar para vocês aí. E a cigarra? Como é que nós vamos fazer com cigarra? Qual que é a nossa preocupação com cigarra em lavoura nova? Alguém pode me dizer? Não é muito visto, não, né? Pois é. Lavoura nova não precisa se preocupar com cigarro. Não precisa se preocupar com cigarro. Só que aí, as empresas, né, de venda de produto, falam para os produtores assim, olha, você plantou café, e se você não controlar a cigarra vai matar a sua muda. Imagina uma cigarra desse tamanho, uma mudinha desse tamanho, não é assim que eles fazem? Vai sugar tudo quanto que atende seiva, vai matar a sua planta, não é assim? Aí o produtor vai lá e faz um drenche, joga veneno no chão para poder matar a cigarra. Mas cigarra não faz postura em lavouras novas. Primeiro ano, não. Porque não tem aonde a fêmea se fixar para poder colocar o ovo. Ela coloca o ovo sob a casca das plantas. A planta é herbácea. Então não tem postura. Lavoura nova, primeiro ano, não tem cigarra. A praga preocupante é o bicho mineiro. As doenças preocupantes são cercóspora e foma. Né? Isso está claro, gente? Manejo de plantas infestantes. Isso tem que ser feito. Tem que ser feita a limpeza da linha. A gente chama isso de trilha. A linha de café não pode ter nenhum tipo de planta, nem braquiária, nem feijão, nenhum tipo de planta. A linha de café é limpa. O cultivo vai acontecer na entrelinha, considerando um espaçamento de no mínimo meio metro na lateral. Quer dizer, meio metro de um lado, meio metro de outro, e a planta de café no meio. Esse espaço tem que ser limpinho. E aí vocês podem fazer a limpeza desse espaço de diversas formas. Herbicida não seletivo com boa tecnologia de aplicação para que não haja deriva, ou herbicida seletivo que não vai causar problema na planta de café. Ou vocês podem fazer isso aí, recomendar esse trabalho aí, fazendo com enxada, tomando cuidado de próximo à planta realizar a monda. E aqui. Realizar a monda, que é a capina manual. É tirar aqueles matinhos de perto da planta com as mãos e não passando a enxada perto da planta. E também deve ser feito o trabalho de desbrota desse cafeiro. Desbrota dessa plantinha. Porque as plantas tendem a brotar ramos laterais ortotrópicos e esses ramos eles limitam esse crescimento no início. Quer dizer, cafeiro arábica é unicaule. Então tem que fazer desbrota. E depois que fizer desbrota, é necessário fazer uma proteção contra foma e uma proteção contra cercóspora por conta de abertura de ferida. E aí, meninos e meninas, o café está plantado, chegamos no segundo ano e passamos já a fazer manejo da lavoura em produção, ou seja, planta que já atingiu o estado adulto, vamos dizer assim, porque agora ela já produz. Ela ainda vai crescer por 6 a 8 anos. Tá? Lavoura de café cresce por 6 a 8 safras, ela ainda cresce. Cresce, que eu digo assim, cresce em altura. 6 safras, para poder ficar um número de referência. Ela ainda cresce. E agora é acompanhar. Beleza, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai lá, Breno. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma Por dúvida? enquanto não, Zé. Tudo certo. Beleza. Zé, Então, o que você fala da capina tratorizada? Que é a gradinha que é um trator encavalado?
Gradinha com trator encavalado? Como é que é isso, Otávio? O trator anda em cima da rua de café, passando a gradinha. Ah, aquela gradinha que vai jogando terra na planta? Isso. Opa, bom demais, filho. Só que tem que tomar cuidado para não cortar o café, né? E depois tem que vir limpando, porque quando chega a terra dessa forma, algumas plantas podem tombar com o peso da terra. Se cair algum torrão nelas, são plantas ainda herbáceas. É muito interessante? É interessante, mas tem que tomar cuidado para não danificar as plantas. O chegar à terra no primeiro ano, não no pós-plantio, mas no primeiro ano, Otávio, é muito interessante, porque você aumenta a capacidade de retenção de água, você firma um pouco mais a planta, porque acaba que essa terra vai dar o quê? 2, 3 centímetros sobre o solo, e aí protege a região do colo. Isso é muito bom. Tranquilo, Otávio? Tranquilo, Zé? Obrigado. Beleza. O que você pensa da gradinha? Zé, é questão do cuidado. Tem que ver o trator que vai utilizar. Tem Exatamente. trator que não serve para esse serviço. E tem que trabalhar devagarzinho, não pode trabalhar com pressa, não. Aí, ó. Tem que ter um cuidado, né? Exatamente, mas é uma boa prática. Isso. Tá? Olha, gente, eu já vi situação que o produtor fez a adubação de pós-plantio, quer dizer, plantou café e fez a adubação imediatamente após o plantio naquele mesmo ano. No ano seguinte, a planta cresceu tanto que ele não fez a adubação de primeiro ano, fez a adubação de segundo ano pós-plantio. A planta deu uma esticada e já entrou produzindo uma barbaridade. Pensa o seguinte, se cada plantinha dessa com 5.500 plantas por hectare, vamos pensar um espaçamento no estande de 5.500 plantas por hectare. Se cada uma dessas plantas produzir 1,5 litro de café, isso aí vai... Opa, peraí. 5.550 plantas, vezes 1,5 litro de café, dividido por 450 litros por saca, são 18 sacas. Primeira produção, 18 sacas. 18 sacas hoje, 18 mil. Interessante, né? Isso é a situação que eu acompanhei. Respondendo à questão do Otávio Tanques, você fala desse fungicida como preventivo no controle de ferrugem, no controle de cercóspora e foma? Sim, cobre. Uma excelente estratégia, aplicação de cobre. Tá? Preventivo, sim. Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Zé, o pessoal fala muito de enterrar o adubo na lavoura nova. É o mais correto mesmo ou não tem tanta necessidade? É questão do nitrogênio, né? Só isso. Entendi. Isso é relacionado ao nitrogênio. Enterrar não volatiliza, né? É só isso. Mais alguma pergunta, pessoal?